Bom dia. E bem-vindos mais uma vez à Praça da Alegria. Doutor Osvaldo Correias, já lançamos aqui algumas perguntas pertinentes para quem goste, que seja fã de fazer tatuagens. Que cuidados devemos ter antes de mais? Bem, bom dia a todos. Bom dia. De facto, este é um tema quente. E é um tema controverso, não é? De controvérsia, mas que de facto devemos estar, como em tudo, essencialmente informados. E de facto, nós depois podemos ver umas imagens e temos ali um raciocínio que podemos seguir, mas há que lembrar que as tatuagens vieram de facto há muitos anos, como foi aqui dito, por um caráter muitas vezes místico, depois veio comportamental, inicialmente até associado à marginalidade, e hoje como um conceito de moda, como diz no próprio cultura, místico, comportamental e moda. Depois veio para uma expressão de arte, e daqui mesmo vimos exemplos de pessoas de arte. Mas o que é importante é que as pessoas, primeiro, aquilo que fazem na vida, que tenham repercussões para o resto da vida, têm que saber se vão ficar satisfeitas ou não. Mais do que noutras situações, aqui é preciso perceber que pode ser um reflexo para o resto da vida, não só em o que está escrito, a tinta que foi colocada, se vai se arrepender se um dia pode removê-lo ou não, porque pode não haver condições técnicas para o fazer. Já não digo condições financeiras, digo condições técnicas. Claro. E lembrar-se, por exemplo, que hoje ainda em toda a parte do mundo isto é motivo de discriminação profissional. Ou seja, por exemplo, basta dizer que ainda não tinha falado, exatamente. que do ponto de vista, tudo que é oficial, não é só em Portugal, mas polícia, aviação, eu lembro, por exemplo, de hospedeiras que foram recusadas, tinham todos os atributos. Portanto, as pessoas têm que perceber que aquilo que estão a fazer podem ter repercussões para o resto da vida. E surgiram as necessidades técnicas de remoção e, quando são pequenas, uma cirurgia que se faça do ponto de vista estético, plástico, que fazemos, fica um fiinho e fica bem. Mas quando são grandes, vêm os lasers. Mas mesmo os lasers não resolvem tudo. E há complicações do executar da técnica, que vão desde infecciosas, que poderão ser minimizadas com as condições, digamos, de asepsia, mas que estão reportadas em todo o mundo, mesmo com cuidados. Sobretudo as alergias. As alergias são, não é tão rara quanto isso, as pessoas lembrem-se que devem fazer de facto testes, porque aos metais, por exemplo, nós podemos ser sensíveis aos metais e às tintas. Por exemplo, isto é uma duas fotos. Fotos, por exemplo, daqui de uma criança que foi com uma tatuagem temporária de praia e que fez uma reação fortíssima com testes positivos à parafeniladiamina, mesmo uma destas tatuagens de ENA, que é bem conhecida, e que durou bastante tempo e que precisou de fazer medicações orais, locais, incluindo cortisonas. Seguinte, se nós virmos, por exemplo... Bom, e às vezes estas tatuagens de criança até saem em brindes. Mas reparem nisto, tatuagem mais uma outra criança de alergia. Então, nós podemos vir atrás, os diapositivos anteriores, podemos ir atrás, se não se importam. Atrás. Atrás ainda, ok. Era o primeiro este. Seguinte. Aí o próximo. Sim. Reparem, estão mais que descritos na literatura e as pessoas depois têm informação que podem procurar nas publicações médicas, infecções múltiplas, alergias, sobretudo as hipersensibilidades aos pigmentos. O que é a consequência, por exemplo, daquela alergia à parafeniladiamina, que é cor escura? É, por exemplo, não vir conseguir pintar o seu cabelo quando tiver as suas brancas. Vamos imaginar que eu era sensível às tintas e queria pintar as minhas brancas. Desenvolvi uma reação alérgica danada. Portanto, há que perceber que o organismo pode, naquele momento que fez a tatuagem, não estar sensível, ou não sensibilizar, mas no decurso da vida pode vir a sensibilizar. Sim, não somos de igual forma alérgicos aos 20 ou aos 40, tal e qual. não é? Tumores, estão descritas formas de tumores benignos, inclusive malignos. E como é que é? É a tinta que provoca? Pois, doutor, porque não há tintas ditas químicas e tintas naturais? Eu trouxe aqui duas coisas que é importante. Primeiro, e que falou-se aqui, que já disseram mesmo que era importante ter, legislação. Na Europa, a Suíça tem uma legislação rigorosa em que estão eliminadas mais de 100 tipos de tintas, devido quer ao tipo de tinta, quer aos seus conservantes. Não existe na maior parte dos países europeus. E depois as técnicas de remoção de laser que nós fazemos são técnicas que, eu digo, quando é mesmo uma tatuagem pequena, vai levar 1 ano e meio, 2 anos a remover. E são precisas várias sessões. Só para fazer, já que fala na legislação, Orfeu, as pessoas, há algum tipo de termo de responsabilidade que vocês deem à pessoa a assinar antes de fazer a tatuagem? Normalmente, se perguntamos se as pessoas têm algum tipo de doença, algum tipo de problema de cicatrização, hemofilia, etc. No caso, não se poderá tatuar. E fica escrito um termo de responsabilidade? Sim, fica assinado? Assinam, sim. E depois... Também é uma forma de vocês se defenderem, sim, de salvaguardar a própria pessoa e a vocês. Para o próprio cliente também é bom.
Claro. Deixa-me só fazer uma parte, por favor. Sim, diz. Este tipo de tatuagens de henna, geralmente chama-se tatuagens a isto, mas isto não é feito sequer em nenhuma loja de tatuagens séria, acho eu. Geralmente são coisas feitas na rua, em feiras, em coisas, em Claro, há que praias. distinguir o trigo O do método é joio, completamente obviamente. diferente, nem sequer é o método. Claro. Desculpe, eu agradeço até essa observação, Sim, porque sim. o método é diferente. Estamos a falar aqui de tatuagens. A tatuagem pode ser dita temporária e que por vezes a temporária persiste durante meses. Sim. Pode ser uma tatuagem dita de make-up que é feito para, em termos médicos, vamos imaginar uma pessoa que é feita radioterapia, tem que se fazer uma tatuagem para marcar a radioterapia. Uma pessoa que faz uma mastectomia, que é por causa de remover a mama e depois colocar, digamos, uma prótese para, digamos, depois fazer a tatuagem da auréola mamária. A tatuagem em si é uma técnica que é legítima e até pode ser útil. Claro. A questão que se coloca é, e vocês disseram bem, a questão de tatuagem profissional. A tatuagem profissional, eu não vou falar de questões da sépsia, que não está isso em causa. Sim, não está em sim. causa e da liberdade de cada um. As pessoas têm a sua liberdade, mas têm que ter consciência das complicações para o futuro. Aqui o que está aqui em causa é que uma tatuagem, por exemplo, para removermos por laser, uma tatuagem por um profissional é muito mais difícil, porque nós temos 3 camadas na pele, a epiderme, a derme e a hipoderme. E a tatuagem é colocada na segunda camada, na derme, muito profunda, e fazem normalmente tão perfeita que ela fica compacta e o laser, portanto, no fundo o que ele pretende é desfragmentar esta tinta e que é muito difícil de se conseguir. Claro, provavelmente também o laser não consegue essa Mais, profundidade. Isto está hoje provado, e há estudos a mostrar isto, que quer na indução da própria tatuagem, quer na sua desfragmentação, pode haver drenagem pelos vasos, incluindo para os linfáticos, e estão hoje demonstradas a existência da tinta nos gânglios. Portanto, e nós não sabemos qual é que é a consequência disto daqui por uns anos, sobretudo nas grandes tatuagens que hoje se vê, e que isso, ninguém hoje pode dizer que isso não vai ter problemas. Eu não vou dizer, porque muitas das coisas são 5, 10, 15, 20 anos depois. E não há seguimento suficiente para garantir às pessoas em termos de saúde. Portanto, eu penso que temos que ser, acima de tudo, prudentes. Agora, não questionar quer o caráter profissional, claro, quer a asepsia, não está isso em causa. E a opção de cada um, não está isso em causa. Sim, está em causa nosso, refletir. E, de facto, como disse, pode-se fazer testes, mas os testes valem pela positiva. Nós não conseguimos detectar todas as alergias, mas isso é o mínimo. As cores escuras, o preto, os vermelhos. E há que lembrar que há tintas que são muito difíceis de remover pela cor com os lasers. Claro. Nós temos vários tipos de lasers, trabalhamos com lasers há mais de 20 anos. Dentro das tatuagens temos mais do que um tipo de laser por causa do comprimento de onda e da afinidade que tem para determinadas cores. É um processo lento, é um processo moroso. Hoje, cada vez mais, há pessoas a arrependerem-se daquilo que fizeram. Não é? Principalmente se tatuarem o nome do marido ou da mulher, ou namorado. Situações mesmo profissionais, acredite. Ou Tive situações emocionalmente constrangedoras, de pessoas com lágrimas a verem-se, tem que me eliminar isto, porque senão, mais uma vez, eu vou perder o emprego. E as pessoas têm que ter consciência daquilo que fazem. É essa a mensagem principal que eu quero passar, existem complicações, mostramos algumas imagens, as complicações alérgicas são as mais importantes, mas, acima de tudo, hoje, como em tudo, há que refletir no amanhã. Há pouco eu falava que há tipos de pele mais suscetíveis a fazer alergia, não é? Mas o ideal, se calhar, antes de fazerem uma tatuagem, é consultarem um dermatologista. Sem dúvida. Alergias a tintas, alergias a metais, podem ser condicionantes de futuras alergias mais tarde, por exemplo, a querer fazer pintar o cabelo. Claro. Muito obrigada, Dr. Osvaldo.